Legislação educacional. Concurso da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais de 2023. Explique para mim os principais pontos acerca da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a Constituição atual do Brasil. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988, após o processo de redemocratização do país. É a mais extensa e detalhada Constituição brasileira, com 250 artigos, divididos em 9 títulos. A Constituição de 1988 é considerada uma Constituição cidadã, pois consagra uma série de direitos sociais e individuais, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à assistência social, à segurança pública, à igualdade racial e à proteção ao meio ambiente. Ela também estabelece um sistema democrático de governo, com a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1988 é uma Constituição flexível, o que significa que pode ser alterada por meio de emendas. No entanto, as emendas constitucionais estão sujeitas a uma série de restrições, como a vedação de emendas que atentam contra os direitos e garantias fundamentais. A Constituição de 1988 é um documento fundamental para a organização política e jurídica do Brasil. Ela garante os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e estabelece um sistema democrático de governo. O que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz sobre a educação? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dedica um capítulo específico à educação, o capítulo 3º do título 8º. De acordo com esse capítulo, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Dentre os princípios estabelecidos estão a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, e a valorização dos profissionais da educação. Além disso, a Constituição prevê a descentralização da gestão educacional, a oferta de educação básica obrigatória e gratuita, a garantia de atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, a vinculação de recursos públicos para a educação e a colaboração entre os entes federativos, União, estados e municípios, para o desenvolvimento do ensino. Vale ressaltar que a Constituição também determina a destinação de uma parcela do orçamento público para a educação, visando assegurar a sua efetivação como um direito fundamental. Explique para mim os principais pontos acerca da Constituição Estadual de Minas Gerais. A Constituição Estadual de Minas Gerais é a Constituição atual do Estado de Minas Gerais. Foi promulgada em 5 de outubro de 1989, após o processo de redemocratização do país. É a mais extensa e detalhada Constituição Estadual brasileira, com 373 artigos, divididos em 10 títulos. A Constituição de Minas Gerais é considerada uma Constituição cidadã, pois consagra uma série de direitos sociais e individuais, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, à assistência social, à segurança pública, à igualdade racial e à proteção ao meio ambiente. Ela também estabelece um sistema democrático de governo, com a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de Minas Gerais é uma Constituição flexível, o que significa que pode ser alterada por meio de emendas. No entanto, as emendas constitucionais estão sujeitas a uma série de restrições, como a vedação de emendas que atentam contra os direitos e garantias fundamentais. A Constituição de Minas Gerais é um documento fundamental para a organização política e jurídica do Estado. Ela garante os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e estabelece um sistema democrático de governo.
Aqui estão alguns dos principais pontos da Constituição Estadual de Minas Gerais. 1. O Estado de Minas Gerais é uma república federativa e democrática. 2. O poder do Estado emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. 3. O Estado é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. 4. O governador do Estado é o chefe do poder executivo. 5. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é o órgão legislativo do Estado. 6. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é o órgão judicial do Estado. 7. A Constituição Estadual de Minas Gerais garante os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 8. A Constituição Estadual de Minas Gerais estabelece as diretrizes para a organização político-administrativa do Estado, como a criação de municípios, distritos e regiões metropolitanas. 9. A Constituição Estadual de Minas Gerais também estabelece as diretrizes para a educação, a saúde, a segurança pública, o meio ambiente e outros setores importantes da vida do Estado. O que a Constituição Estadual de Minas Gerais diz sobre a educação? A Constituição do Estado de Minas Gerais dedica um capítulo específico à educação, tratando-a como um direito fundamental dos cidadãos mineiros. As disposições sobre educação estão presentes no capítulo 5º do título 5º da Constituição Estadual. O texto da Constituição Estadual de Minas Gerais reflete princípios e diretrizes semelhantes aos presentes na Constituição Federal de 1988, garantindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, bem como a valorização dos profissionais da educação. Além disso, a Constituição Estadual estabelece a obrigatoriedade da educação básica e a oferta de ensino público gratuito em todos os níveis, priorizando a qualidade do ensino e a valorização da cultura e da história do Estado. A Constituição Estadual também trata de questões relacionadas à gestão educacional, à participação da comunidade na administração escolar, à oferta de ensino noturno para jovens e adultos, além de assegurar a destinação de recursos públicos para o desenvolvimento da educação em Minas Gerais. Essas disposições são fundamentais para garantir o acesso a uma educação de qualidade e o pleno exercício da cidadania pelos mineiros. Explique para mim do que se trata a Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e suas alterações. Quais são seus principais pontos, e o que ela determina? A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, CLDB, e é uma legislação fundamental para a educação no Brasil. Ela estabelece as diretrizes e bases que orientam a organização e o funcionamento dos sistemas de ensino, tanto na esfera federal como na estadual e municipal. Principais pontos e determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, CLDB. 1. Princípios educacionais. A LDB estabelece os princípios da educação, incluindo a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, a valorização dos profissionais da educação e a gestão democrática do ensino. 2. Organização da educação. A LDB define a estrutura dos diferentes níveis e modalidades de ensino, como a educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e a educação superior, graduação e pós-graduação. 3. Currículo escolar. A lei estabelece que o currículo da educação básica deve ser composto por uma base nacional comum e por uma parte diversificada, garantindo o respeito aos princípios éticos e culturais da sociedade brasileira.
4. Financiamento da educação. A LDB determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem investir uma parte específica de seus orçamentos em educação, buscando assegurar recursos suficientes para a oferta de uma educação de qualidade. 5. Profissionais da educação. A lei define os requisitos para o exercício da profissão de professor, bem como estabelece a formação inicial e continuada dos docentes como um dos pilares para a melhoria da qualidade da educação. 6. Avaliação educacional. A LDB prevê a realização de avaliações periódicas do sistema educacional brasileiro, com o objetivo de acompanhar o desempenho dos alunos, das escolas e dos sistemas de ensino. 7. Educação inclusiva. A lei trata da educação inclusiva, garantindo o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esses são alguns dos principais pontos e determinações presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao longo do tempo, a LDB pode passar por alterações para se adequar às necessidades e desafios da educação no país. Portanto, é sempre importante acompanhar possíveis atualizações na legislação educacional. Explique para mim as leis número 10.639, 03/11, 645, 2008, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. As leis número 10.63903 e 11.645-2008 são legislações brasileiras que tratam da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar, buscando valorizar e reconhecer a diversidade étnico-racial e cultural do país. Vamos entender cada uma delas. 1. Lei número 10.63903, História e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, CLDB, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. A lei foi sancionada em 9 de janeiro de 2003. Seu principal objetivo é promover o reconhecimento e a valorização da contribuição dos povos africanos e seus descendentes na formação da sociedade brasileira. Além disso, ela visa combater o preconceito e a discriminação racial, incentivando a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. A Lei nº 10.63903 determina que o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira seja ministrado em todas as instituições de ensino fundamental e médio, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. 2. Lei nº 11.645/2008, História e Cultura Indígena. Essa lei altera novamente a LDB e acrescenta ao currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena. A lei foi sancionada em 10 de março de 2008. Assim como a Lei nº 10.63903, a Lei nº 11.645/2008 busca promover o respeito e o conhecimento sobre a história e cultura dos povos indígenas, valorizando suas tradições, línguas, crenças e contribuições para a formação do Brasil. Com essa legislação, pretende-se romper com estereótipos e preconceitos historicamente presentes na sociedade brasileira em relação aos povos indígenas, fortalecendo o reconhecimento de sua diversidade e relevância na construção do país. Ambas as leis representam avanços importantes no processo de construção de uma educação mais inclusiva e diversa no Brasil, reconhecendo a riqueza cultural dos povos afro-brasileiros e indígenas e contribuindo para o combate à discriminação racial e étnica no país. Explique para mim o que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento normativo que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades essenciais que todos os alunos têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica no Brasil. Ela foi homologada em 2017 e é de caráter obrigatório para as escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tanto da rede pública quanto da rede privada.
A BNCC foi elaborada com base em amplo processo de consulta e colaboração com educadores, especialistas, gestores educacionais e sociedade civil. Seu objetivo é promover a igualdade educacional, assegurando que todos os estudantes, independentemente de onde estudem, tenham acesso a uma formação de qualidade e que desenvolvam competências necessárias para atuar como cidadãos plenos na sociedade. Os principais pontos da Base Nacional Comum Curricular são: 1. Definição das competências e habilidades. A BNCC estabelece as competências gerais que todos os estudantes devem desenvolver, como a capacidade de argumentar, resolver problemas, trabalhar em equipe e compreender o mundo em que vivem. Além disso, define as habilidades específicas de cada área do conhecimento. 2. Organização por etapas. A base é dividida em etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e apresenta as aprendizagens esperadas para cada uma delas. 3. Respeito à diversidade. A BNCC reconhece a diversidade cultural, social e étnico-racial do Brasil e defende a valorização da história e cultura afro-brasileira, indígena e de outras etnias presentes no país. 4. Referência para elaboração curricular. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo pronto, mas um documento de referência que orienta a elaboração dos currículos escolares. As escolas e redes de ensino devem complementar a BNCC com as particularidades e especificidades locais. 5. Formação continuada de professores. A BNCC também busca promover a formação continuada dos professores para que possam desenvolver práticas pedagógicas alinhadas às competências e habilidades estabelecidas no documento. A BNCC é uma importante ferramenta para a construção de um sistema educacional mais coeso e com maior qualidade, permitindo uma educação mais consistente e coerente em todo o território nacional. Ela contribui para o avanço da educação no Brasil, buscando formar cidadãos críticos, criativos e preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Explique para mim a Lei Federal nº 13.005/2014, conhecida como Plano Nacional de Educação, PNE. A Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, é conhecida como Plano Nacional de Educação, PNE. Trata-se de uma legislação que estabelece diretrizes, metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no Brasil ao longo de um período de 10 anos, compreendendo o período de 2014 a 2024. O Plano Nacional de Educação é um instrumento importante para a política educacional do país, buscando orientar as ações dos governos federal, estadual e municipal na área da educação, além de estabelecer compromissos e metas para a melhoria da qualidade da educação brasileira. Principais pontos da Lei nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação. 1. Metas e estratégias. O PNE estabelece 20 metas para a educação em diversas áreas, como a universalização da educação infantil, a ampliação do acesso à educação superior, a valorização dos profissionais da educação, a redução das desigualdades educacionais, entre outras. 2. Participação social. A elaboração e a implementação do PNE envolveram um amplo processo de participação social, com a contribuição de diversos setores da sociedade civil, especialistas e educadores. 3. Valorização dos profissionais da educação. O PNE prevê a valorização dos profissionais da educação por meio de políticas que incluem a formação inicial e continuada dos professores, a melhoria das condições de trabalho, a remuneração adequada e a carreira profissional. 4. Financiamento da educação. A lei estabelece metas de investimento em educação, definindo percentuais do Produto Interno Bruto, PIB, que devem ser destinados à área ao longo dos 10 anos de vigência do plano.
5. Educação inclusiva. O PNE prevê a promoção da educação inclusiva, assegurando a oferta de educação especializada para estudantes com deficiência e a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. 6. Qualidade da educação. O PNE busca melhorar a qualidade da educação em todos os níveis de ensino, com ações voltadas para a formação de docentes, a infraestrutura das escolas, a atualização dos currículos e a promoção de práticas pedagógicas inovadoras. 7. Combate ao analfabetismo. O Plano Nacional de Educação inclui metas específicas para o combate ao analfabetismo e a promoção da alfabetização na idade certa. O Plano Nacional de Educação é um importante instrumento de política pública que visa a transformação e o avanço da educação brasileira, buscando uma educação de qualidade, inclusiva e que contribua para o desenvolvimento pleno dos cidadãos. Ao longo de sua vigência, cabe aos diversos entes federados e à sociedade civil trabalhar em conjunto para alcançar as metas estabelecidas e promover melhorias significativas na educação do país. Explique para mim a Lei Estadual nº 23.197/2018, Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, PE. A Lei Estadual nº 23.197/2018 institui o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, PE, para o período de 2018 a 2027. O PE é um instrumento de planejamento e gestão da educação no Estado, que tem como objetivos: 1. Universalizar o acesso à educação básica e ao ensino superior. 2. Melhorar a qualidade da educação. 3. Valorizar os profissionais da educação. 4. Superar as desigualdades educacionais. 5. Promover a gestão democrática da educação. 6. Investir em educação como direito social. O PE foi elaborado com a participação de diversos setores da sociedade, por meio de ampla consulta pública. Ele é composto por 18 metas, que estão distribuídas em 5 eixos temáticos. 1. Educação infantil. 2. Ensino fundamental. 3. Ensino médio. 4. Ensino superior. 5. Educação profissional e tecnológica. O PE é um instrumento importante para a garantia do direito à educação no Estado de Minas Gerais. Ele estabelece diretrizes e metas para a melhoria da qualidade da educação, a valorização dos profissionais da educação e a superação das desigualdades educacionais. O PE é um instrumento de planejamento e gestão da educação que tem como objetivo garantir o direito à educação para todos. Explique para mim a Lei Estadual nº 869 de 1952. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. A Lei Estadual nº 869 de 1952, também conhecida como Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, é a lei que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. Ela foi promulgada em 5 de julho de 1952 e é a principal norma que rege a contratação, a demissão, a remuneração e as demais normas relativas aos servidores públicos civis do Estado. A Lei Estadual nº 869 de 1952 é composta por 140 artigos e está dividida em 3 títulos. Título 1. Do regime jurídico dos funcionários públicos civis. Título 2. Dos direitos e vantagens dos funcionários públicos civis. Título 3. Dos deveres e responsabilidade dos funcionários públicos civis. O título 1 da Lei Estadual nº 869 de 1952 trata do regime jurídico dos funcionários públicos civis. O regime jurídico é o conjunto de normas que disciplina o vínculo entre o Estado e o funcionário público. Ele estabelece os direitos e obrigações de ambas as partes e as regras para a contratação, a demissão e a remuneração dos funcionários públicos.
O título 2º da Lei Estadual nº 869 de 1952 trata dos direitos e vantagens dos funcionários públicos civis. Os funcionários públicos civis têm direito a uma série de direitos e vantagens, como salário, férias, licenças, 13º salário, aposentadoria e pensão. O título 3º da Lei Estadual nº 869 de 1952 trata dos deveres e responsabilidades dos funcionários públicos civis. Os funcionários públicos civis têm um conjunto de deveres e responsabilidades que devem cumprir. Os principais deveres dos funcionários públicos civis são: 1. Cumprir as leis e regulamentos. 2. Guardar sigilo profissional. 3. Prestar contas do seu desempenho. 4. Respeitar a hierarquia e a disciplina. 5. Zelar pelo patrimônio público. Os funcionários públicos civis que não cumprem os seus deveres podem sofrer penalidades, como advertência, suspensão, demissão e cassação da aposentadoria. A Lei Estadual nº 869 de 1952 é uma norma importante que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado. Ela é uma garantia dos direitos dos funcionários públicos civis e também uma ferramenta para o controle da atuação dos servidores públicos. Explique para mim a Lei Estadual nº 15.293/2004. Institui as carreiras dos profissionais da educação do Estado. A Lei Estadual nº 15.293/2004 institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais. Ela foi promulgada em 5 de agosto de 2004 e tem como objetivo regulamentar a carreira docente e as demais carreiras profissionais da educação básica, bem como estabelecer normas gerais para a formação e o exercício da profissão docente. A Lei Estadual nº 15.293/2004 institui 3 carreiras profissionais da educação básica. 1. Carreira do magistério. 2. Carreira de apoio pedagógico. 3. Carreira de apoio administrativo. A carreira do magistério é composta por professores e pedagogos, que atuam na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A carreira de apoio pedagógico é composta por profissionais que atuam na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, prestando apoio aos professores e às atividades pedagógicas. A carreira de apoio administrativo é composta por profissionais que atuam na administração, na gestão e na manutenção das escolas públicas. A Lei Estadual nº 15.293/2004 também institui um plano de carreira para os profissionais da educação básica, que prevê progressão horizontal e vertical. A progressão horizontal ocorre por meio de avaliação de desempenho, e a progressão vertical ocorre por meio de qualificação profissional. A Lei Estadual nº 15.293/2004 é uma norma importante que regulamenta a carreira docente e as demais carreiras profissionais da educação básica no Estado de Minas Gerais. Ela é uma garantia dos direitos dos profissionais da educação e também uma ferramenta para a melhoria da qualidade da educação. Explique para mim a Lei 21.710/2015. Dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Altera a estrutura da carreira de professor de educação básica. A Lei 21.710/2015, de 30 de junho de 2015, dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de professor de educação básica e dá outras providências. A Lei 21.710/2015 foi criada para melhorar a remuneração dos profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais. A lei prevê o aumento do salário base dos professores, a criação de novos cargos e a ampliação das possibilidades de progressão na carreira.
A Lei 21.710/2015 também prevê a criação de novos cargos para os profissionais da educação básica, como os cargos de especialista em educação básica, analista de educação básica e assistente técnico de educação básica. Esses cargos têm como objetivo dar mais apoio aos professores e melhorar a qualidade da educação. A Lei 21.710/2015 também prevê a ampliação das possibilidades de progressão na carreira dos professores. A lei cria novos níveis para a carreira de professor e estabelece critérios para a progressão de nível. A progressão de nível é feita por meio de avaliação de desempenho e qualificação profissional. A Lei 21.710/2015 é uma importante conquista para os profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais. A lei prevê o aumento do salário base dos professores, a criação de novos cargos e a ampliação das possibilidades de progressão na carreira. Essas medidas vão contribuir para melhorar a qualidade da educação no Estado. Explique para mim o Decreto Estadual número 46.644/2014. Dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. O Decreto Estadual número 46.644/2014, de 6 de novembro de 2014, dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. O Código tem como objetivo promover a ética no serviço público, estabelecendo princípios e normas de conduta para os agentes públicos. O Código estabelece que os agentes públicos devem pautar sua atuação pelos seguintes princípios. 1. Legalidade. Os agentes públicos devem atuar em conformidade com a legislação vigente. 2. Impessoalidade. Os agentes públicos devem atuar de forma imparcial e não discriminatória. 3. Moralidade. Os agentes públicos devem atuar de forma ética e honesta. 4. Publicidade. Os agentes públicos devem agir de forma transparente e divulgar as informações pertinentes ao exercício de suas funções. O Código também estabelece que os agentes públicos devem abster-se de praticar as seguintes condutas. 1. Abuso de poder. Os agentes públicos não devem usar sua posição para obter vantagens pessoais ou para prejudicar outros. 2. Corrupção. Os agentes públicos não devem receber ou oferecer vantagens indevidas em troca de favores. 3. Nepotismo. Os agentes públicos não devem nomear ou contratar parentes ou pessoas com vínculos afetivos para cargos públicos. 4. Conflito de interesse. Os agentes públicos não devem atuar em situações em que seus interesses pessoais possam conflitar com os interesses públicos. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual é um importante instrumento para promover a ética no serviço público. O Código estabelece princípios e normas de conduta que devem ser seguidos por todos os agentes públicos, a fim de garantir a transparência, a eficiência e a moralidade no exercício da função pública. Explique para mim a resolução da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais número 4.692, de 2021, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais e dá outras providências. A Resolução SI nº 4692/2021, de 29 de dezembro de 2021, dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais e dá outras providências. A resolução estabelece que as escolas estaduais de educação básica devem funcionar de acordo com os seguintes princípios. 1. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 3. Garantia de padrão de qualidade. 4. Valorização dos profissionais da educação. 5. Gestão democrática do ensino público. 6. Democratização da gestão escolar.
A resolução também estabelece que as escolas estaduais de educação básica devem oferecer um ensino de qualidade, que seja inclusivo, que valorize a diversidade e que prepare os estudantes para o exercício da cidadania. A resolução ainda estabelece que as escolas estaduais de educação básica devem promover a formação integral dos estudantes, que deve incluir o desenvolvimento das habilidades cognitivas, socioemocionais e físicas. A Resolução SI nº 4692/2021 é um importante instrumento para a melhoria da qualidade da educação nas escolas estaduais de educação básica de Minas Gerais. A resolução estabelece princípios e diretrizes que devem ser seguidos pelas escolas estaduais de educação básica, a fim de garantir um ensino de qualidade para todos os estudantes. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!